Olá pessoal, estou passando aqui hoje nesta videoaula para nós conversarmos um pouco sobre equilíbrio, tá? Eu já passei várias atividades, vários exercícios para vocês aqui que melhoram o equilíbrio, que estimulam o equilíbrio de vocês, tá? E isso foi passado em várias aulas e agora eu vou disponibilizar mais alguns exercícios relacionados ao equilíbrio, mas nós precisamos conversar sobre a importância do equilíbrio para que você entenda o quanto é importante você trabalhar esse equilíbrio. Também nós vamos conversar sobre os tipos de equilíbrio que a gente tem, tá? Que a gente conhece, e o quanto é importante a gente trabalhar cada um deles. Então, o tema da nossa videoaula hoje é a importância do equilíbrio, tá? Psicomotricidade, um primeiro conceito para a gente definir, tá? O movimento humano, ou seja, tudo aquilo que nos permite realizar nossas ações do dia a dia, tal como dançar, pular ou correr, é estudado por uma área chamada psicomotricidade. Essa área é muito importante para nós em relação ao nosso desenvolvimento motor, a psicomotricidade. E nela nós vamos encontrar o equilíbrio. O que seria o equilíbrio, tá? O equilíbrio é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento corporal. É o entendimento sobre o equilíbrio, ou seja, para nós termos um desenvolvimento de forma completa, no caso, com relação à nossa psicomotricidade, ao nosso desenvolvimento corporal, ao nosso desenvolvimento motor, é importante que a gente desenvolva o equilíbrio. É ele que permite que a criança fique em pé, ou melhor, é ele que permite que a gente fique em pé, né? Que nós venhamos a conseguir ficar em pé, caminhar, correr ou faça qualquer outro tipo de atividade, tá? De outro tipo de atividade física, tornando-se assim um dos sentidos essenciais ao dia a dia do indivíduo. Então, o equilíbrio é extremamente importante em todas as atividades que nós realizamos. Existem alguns tipos de equilíbrio, que nós vamos falar agora mais adiante, mas o equilíbrio é muito importante para que você consiga ficar em pé, para que você consiga dançar, pular, executar algumas atividades físicas, como correr, pular num pé só. Então, ele é muito importante, até para subir e descer escadas, tá? O equilíbrio ser desenvolvido. Então, por isso que eu estou colocando vários exercícios relacionados ao equilíbrio. Um corpo está em equilíbrio quando a somatória de todas as forças que atuam sobre esse corpo for nula, ou seja, todas elas forem igual a zero. O que isso quer dizer? Que mesmo tu estando em qualquer posição, todas as forças que atuarem em ti não vão ter desequilibrado, nem a gravidade, nem a inclinação do terreno, nem quando tu fecha os olhos, por exemplo, teus sentidos, isso vai ter desequilibrar. Quando a gente está em equilíbrio perfeito, a gente consegue ficar naquela posição por um determinado período sem bambolear, sem cair daquela posição. Então, o equilíbrio é esse estado perfeito que a gente tem quando a somatória de todas as forças que estão atuando naquele corpo é igual a zero, ou seja, ele não sai do lugar, ele não se movimenta. Aí nós temos um tipo de equilíbrio. Nesse caso, nós vamos ver agora os tipos de equilíbrio, tá? As divisões do equilíbrio. O equilíbrio pode ser de duas maneiras, estático ou dinâmico. Aqui vocês estão verificando algumas crianças nessa imagem, ó, realizando algumas atividades que desenvolvem o equilíbrio, tá? E o equilíbrio pode ser estático, que é aquele equilíbrio quando você está parado, ou dinâmico quando você está se deslocando, tá? Para ambos é necessário um bom desenvolvimento infantil para que não haja impacto sobre a fase adulta. Se você não desenvolver legal o seu equilíbrio agora, enquanto você ainda é criança, tá? Ou não estimular esse desenvolvimento, isso aí pode te atrapalhar em função do teu crescimento e quando tu for adulto, esse tipo de necessidade ou a falta de equilíbrio pode te atrapalhar na tua vida. Então é importante desenvolver o equilíbrio. Vamos ver cada um deles agora, tá? O que é o equilíbrio estático, tá? O equilíbrio estático é quando a pessoa, ou movimentos realizados sem movimentação das pernas. Por exemplo, quando a pessoa está no mesmo lugar, realizando alguns movimentos, mas ela não se desloca. Esse é o equilíbrio estático. Como ficar na ponta dos pés, por exemplo, uma bailarina parada na ponta dos pés, ela está em equilíbrio, só que ela está em equilíbrio estático, ela não está se movimentando. Ela fica naquela posição buscando o equilíbrio, só que parada no mesmo lugar. A ação do equilíbrio estático exige uma série de atividades internas, como, por exemplo, a respiração, fixar um ponto, a gente olhar só para um ponto, entre outros itens. E para que seja possível a gente ficar nessa posição, tá? O equilíbrio estático é muito mais difícil, as pessoas acham que não, mas o equilíbrio no mesmo lugar, o estático, é muito mais difícil do que o dinâmico, porque caminhar é mais fácil do que ficar numa posição equilibrando, tá?
Quando o corpo se movimenta, ele consegue buscar esse equilíbrio com mais facilidade. E nós temos o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é feito em movimentação, ou as pernas, né, como uma corrida, como passar sobre um obstáculo que exige um pouquinho de equilíbrio, que é o caso dessa imagem aqui. Então, o que acontece? Aí nós temos, nesse caso, o equilíbrio dinâmico, certo? Alguns esportes que precisam e exigem que você tenha equilíbrio, tá? Nós temos o surf, o slackline, que é essa imagem que a gente está vendo aqui, as pessoas ficam equilibrando sobre essa borrachinha, vamos dizer assim, né? Essa borracha estendida, e ela bamboleia, esse é o slackline. Nós temos o skate e nós temos o stand-up, tá? Deixa eu mostrar cada um deles para vocês agora, ó. O surf, tá? Que a pessoa precisa se equilibrar na prancha que vai seguir as ondas, então necessita de um equilíbrio. O skate, que faz as suas manobras equilibrando sobre o skate. A ginástica, o que acontece? Vários exercícios da ginástica, tanto de solo quanto de aparelhos, tu precisa de um bom equilíbrio para realizar. Então é interessante desenvolver o equilíbrio para que a gente possa atuar, por exemplo, na ginástica. O stand-up, que é no caso desse menino aqui, aquele pranchão, que às vezes quando você viaja ou vê até em alguns vídeos, algumas pessoas fazendo isso em lagoas ou até mesmo no mar ou na praia, em cima daquele pranchão. Isso aí exige bastante equilíbrio para a gente conseguir remar, no caso. Então, esses são alguns exemplos de equilíbrio para que você entenda o que é o equilíbrio, tá? O equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, o quanto ele é importante no seu desenvolvimento motor, e por isso que a gente está colocando, eu coloco vários exercícios relacionados ao equilíbrio, tá? Deixa agora a tua resposta aqui, depois que tu assistiu esse vídeo, para a pergunta que eu fiz a respeito do equilíbrio. Se tu entendeu, tu vai clicar na resposta que tu acredita que seja a certa. Essa é a nossa atividade de hoje. Vou deixar esse vídeo falando sobre o equilíbrio e você, depois que assistiu esse vídeo, vai clicar na opção da sua resposta à pergunta que eu estou realizando nesta questão, tá? Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, nós vamos nos encontrar online. E o que vai acontecer? Eu vou deixar mais alguns vídeos para vocês e não se esqueça que a gente tem uma webconferência sempre toda semana, onde a gente conversa um pouco mais sobre essas tarefas, ou seja, o nosso Meet. Então não vai perder o nosso Meet da semana, vai estar ligado sempre nesse Meet, porque aí você vai aprendendo cada vez mais, tá? Um abração, nos encontramos no próximo vídeo, nos encontramos online.